Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like. E vamos embora para mais um vídeo da leitura da Palavra de Deus. O último vídeo, eu terminei o capítulo 11 de 1 de Samuel. Então, a paz de Deus a todos vocês, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom, sejam todos bem-vindos ao canal. Então, a gente tem muita conversa, embora para a leitura da Palavra de Deus, que é maravilhosa. Eu acredito, se você começar a ler, pela sua Bíblia, você ler aos pouquinhos, você vai amar. Porque aqui tem ensinamento para tudo. Vida familiar, vida para o casal, criação dos filhos, das suas economias. Aqui, ó, é um guia completo para a sua vida. Então, sem muita conversa, vamos ler aqui o início. Capítulo 12 de 1 Samuel, e ele começa assim: Samuel resigna o seu cargo. Vou ler nessa outra Bíblia maior, na King James 1611, e bora para a leitura. Eu não sei se eu consigo, é que eu começo a ler com o óculos, começo a embaralhar. Tô precisando de um oftalmologista e trocar o óculos. Tirar o óculos, vamos ver aqui, fica melhor. Inicia o 12 Samuel assim. E Samuel disse a todo o Israel: Eis que tenho atentado a vossa voz em tudo o que me disseste, e preparei um rei sobre vós. E agora, eis que o rei caminha diante de vós. E eu estou velho e tenho a cabeça branca, eis que os meus filhos estão convosco. E eu tenho caminhado diante de vós desde a minha infância até este dia. Vede, aqui estou. Testemunhai contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido. De quem tomei o boi? Ou de quem tomei o jumento? Ou de quem defraudei? A quem oprimi? Ou de quem é a mão da qual recebi qualquer suborno, para com isto fechar os meus olhos? E eu o restituirei. E eles disseram: Tu não nos defraudaste, nem nos oprimiste, tampouco tomaste algo da mão de qualquer homem. Ele lhe disse: O Senhor é testemunha contra vós, e o seu ungido é testemunha nesse dia, de que vós não tendes achado nada na minha mão. E eles responderam: Ele é testemunha. E Samuel disse ao povo: Foi o Senhor que pôs à frente Moisés e Arão, e que tirou os vossos pais da terra do Egito. Agora, portanto, aquietai-vos, para que eu possa arrazoar convosco diante do Senhor, sobre todos os atos justos do Senhor, os quais ele fez a vós e aos vossos pais. Quando Jacó chegou ao Egito, e os vossos pais clamaram ao Senhor, então o Senhor enviou Moisés e Arão, os quais libertaram os vossos pais do Egito, e fizeram com que eles habitassem neste lugar. E quando eles se esqueceram do Senhor, seu Deus, ele os vendeu à mão de Cícera, capitão do exército de Azor, e à mão dos filisteus, e à mão do rei de Moabe, e eles lutaram contra eles. E eles clamaram ao Senhor e disseram: Pecamos porque abandonaste o Senhor, e servindo os Baalins e Astarote. Mas agora livra-nos da mão dos nossos inimigos, e te serviremos. E o Senhor enviou Jerubaal e Baraque, e Jefité e Samuel, e vos libertou da mão dos vossos inimigos, de todos os lados, e vos habitastes seguros. E quando vos vistes que Naás, o rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, disseste-me: Não, mas um rei reinará sobre nós, quando o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora, portanto, contemplai o rei a quem escolhestes, e a quem desejastes. E eis que o Senhor colocou sobre vós um rei. Se vos temerdes ao Senhor e servi-los e obedecerdes a sua voz e não vos rebelardes contra o mandamento do Senhor, então tanto vós como o vosso rei, que sobre vós reina, continuareis a seguir o Senhor vosso Deus. Mas se não obedecerdes a voz do Senhor e vos rebelardes contra o mandamento do Senhor, então a mão do Senhor será contra vós, como foi contra os vossos pais. Agora, portanto, ficai de pé e vede essa grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é hoje o dia da colheita do trigo? Clamarei ao Senhor e ele enviará trovão e chuva,
para que percebais e vejais que a vossa iniquidade é grande, que vós tendes cometido à vista do Senhor, ao pedir-lhe um rei. Assim Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor enviou trovão e chuva naquele dia, e todo o povo temeu muitíssimo ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: Ora, pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que nem pereçamos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos este mal, ao pedirmos para nós um rei. E Samuel disse ao povo: Não temais, tendes cometido toda a vossa iniquidade. Contudo, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração, e não vos desvieis para o lado, pois então iríeis atrás de coisas vãs, as quais não podem vos acrescentar nem libertar, posto que são vãs. Pois o Senhor não abandonará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprouve ao Senhor fazer de vós o seu povo. Ademais, quanto a mim, Deus me livre de pecar contra o Senhor, ao cessar de orar por vós. Mas eu vos ensinarei o bom e reto caminho. Basta temer ao Senhor e servi-lo em verdade, de todo o vosso coração, pois considerai quão grandes coisas ele fez por vós. Porém, se vos continuardes procedendo iniquamente, sereis consumidos, tanto vós como vosso rei. 13. Esaú reinou 1 ano, e quando ele havia reinado 2 anos sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, dos quais 2.000 estavam com Saul, em Micmas e no monte Betel, e 1.000 estavam em Jonatas, em Gibeá de Benjamim. E o restante do povo ele enviou, cada qual para a sua tenda. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus, que estava em Gibeá. E os filisteus ouviram sobre isso, e Saul soprou a trombeta por toda a terra, dizendo: que ouçam os hebreus. E todo Israel ouviu dizer que Saul havia ferido uma guarnição dos filisteus, e que Israel também era tido como abominação pelos filisteus. E o povo todo foi convocado junto a Saul a Gilgal. E os filisteus se reuniram para lutar contra Israel, 30.000 carruagens e 6.000 cavaleiros. E povo como areia que está na beira do mar, em multidão. E eles subiram e acamparam em Micmas, a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, pois o povo estava angustiado, então o povo se escondeu em cavernas, em matas, em rochas, em lugares altos e em covas. E alguns dos hebreus atravessaram o Jordão para a terra de Gade e de Gileade. Quanto a Saul, ele ainda estava em Gilgal. E todo o povo o seguia tremendo. E ele esperou 7 dias, de acordo com o tempo determinado que Samuel havia indicado. Mas Samuel não veio a Gilgal, e o povo espalhou-se para longe dele. E Saul disse: Trazei-me aqui uma oferta queimada, e oferta de paz. E ele ofereceu a oferta queimada. E sucedeu que assim que ele terminou de oferecer a oferta queimada, eis que Samuel chegou, e Saul saiu ao seu encontro para que eles pudessem saudá-lo. E Samuel disse: O que fizeste? E Saul disse: Como vi que o povo estava espalhado para longe de mim, e que tu não vieste dentro dos dias indicados, e que os filisteus se reuniam em Micmas, por isso disse eu: Os filisteus descerão agora sobre mim em Gilgal, e não fiz súplica diante do Senhor, e forcei-me. Portanto, eu ofereci uma oferta queimada. E Samuel disse a Saul: Procedeste loucamente, não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, o qual te ordenou. Pois agora o Senhor teria estabelecido o teu reino sobre Israel para todo sempre. Porém agora o teu reino não continuará. O Senhor procurou para si um homem segundo o seu próprio coração. E o Senhor ordenou que ele fosse capitão sobre o seu povo, porque tu não tens guardado aquilo que o Senhor te ordenou. E Samuel se levantou e subiu a Gilgal, até Gibeá de Benjamim. E Saul enumerou o povo que estava presente com ele, cerca de 600 homens. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que estava presente com ele, ficaram em Gibeá de Benjamim. Mas os filisteus acamparam em Micmas. E os espoliadores saíram do acampamento dos filisteus em 3 companhias. Uma companhia virou-se para o caminho que leva a Ofra, a terra de Sual. E outra companhia virou-se para o caminho de Bet-Oron. E outra companhia
virou-se para o caminho do limite, que olha para o vale de Zeboim, em direção ao deserto. Ora, não havia ferreiro ao longo de toda a terra de Israel, pois os filisteus diziam, para que os hebreus não façam para si espadas ou lanças? Mas todos os israelitas desciam até os filisteus para afiar, cada qual a sua porção, e a sua relha, e o seu machado e o seu enxadão. Contudo, eles tinham uma lima para os enxadões, e para as relhas, e para as forquilhas, e para os machados, e para afiar os aguilhões. Assim sucedeu que no dia da batalha não havia espada nem lança na mão de qualquer um do povo que estava com Saul. E Jonatas, porém, havia com Saul... Não vi. Peraí, eu errei aqui, gente. E Jonatas. Porém, havia com Saul e com Jonatas, o seu filho. E a guarnição dos filisteus saiu para a passagem de Miquimás. 14. Ora, sucedeu que num dia, Jonatas, o filho de Saul, disse ao jovem que carregava suas armaduras, vem e atravessemos até a guarnição dos filisteus, que está no outro lado. Porém, ele não contou ao seu pai. E Saul esperou na parte extrema de Gibeá, debaixo de uma romanceira, que está em Micron. E o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. E Aias, o filho de Aitube, o irmão de Icabô, o filho de Finéias, o filho de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló, que vestia um éfode, e o povo não sabia que Jonatas havia partido. Entre as passagens pelas quais Jonatas procurava atravessar em direção à guarnição dos filisteus, havia uma rocha pontiaguda em um lado, e uma rocha pontiaguda no outro lado. E o nome de uma era Bozes, e o nome da outra era Sené. A testeira de uma estava situada em direção ao norte, de fronte a Miquimás, e a outra em direção ao sul, de fronte a Gibeá. E Jonatas disse ao jovem que carregava sua armadura, vem e atravessemos até a guarnição desses incircuncisos. Pode ser que o Senhor opere por nós, pois não há impedimento para o Senhor salvar por meio de muitos ou por meio de poucos. E o escudeiro lhe disse, faz tudo o que está no teu coração, volve-te, eis que estou contigo de acordo com teu coração. Então Jonatas disse, eis que atravessaremos até esses homens e nos revelaremos a eles. Se eles nos disserem, esperai até que o venhamos a vós, então ficaremos em nosso lugar e não subiremos a ele. Porém, se eles nos disserem, subi até nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou na nossa mão, e isso será um sinal para nós. E ambos se revelaram para a guarnição dos filisteus. E os filisteus disseram, eis que os hebreus saem das covas, onde haviam se escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro, e disseram, subi até nós, e mostraremos a vós uma coisa. E Jonatas disse ao seu escudeiro, sobe atrás de mim, pois o Senhor os entregou na mão de Israel. E Jonatas subiu sobre as suas mãos, e sobre os seus pés, e atrás dele o seu escudeiro. E eles caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. E aquele primeiro massacre que Jonatas e o seu escudeiro promoveram foi de cerca de 20 homens, dentro de aproximadamente meio acre de terra, que uma junta de boi poderia arar. E houve um tremor no exército, no campo e no meio do povo, todo. A guarnição e os espoliadores, eles também tremiam, e a terra tremeu. Assim, foi um tremor grandiosíssimo. E os atalaias de Saul, em Gibeá de Benjamim, observavam. Eis que a multidão se dissolveu, e eles prosseguiram, derrubando uns aos outros. Então disse Saul ao povo que estava com ele, contai agora e vede quem o deserdou de nós. E quando eles acabaram a contagem, eis que Jonatas e o seu escudeiro não estavam lá. E Saul disse a Aias, traz aqui a arca de Deus, pois a arca de Deus estava naqueles dias com os filhos de Israel. E sucedeu que, enquanto Saul falava com o sacerdote, o barulho que havia no exército dos filisteus prosseguiu e aumentou. E Saul disse ao sacerdote, retire a tua mão. E Saul e todo o povo que com ele estava se reuniram, e eles vieram à batalha. E eis que a espada de cada homem estava contra o seu companheiro, e houve uma grande confusão. Ademais, os hebreus que estavam com os filisteus antes daquele momento, os quais subiram com ele ao acampamento, desde os campos ao redor. Eles retornaram para estar com os israelitas, que estavam com Saul e Jonatas.
De modo semelhante, todos os homens de Israel, os quais haviam se escondido no monte Efraim, quando ouviram que os filisteus fugiram, até eles também os perseguiram, com afinco na batalha. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia, e a batalha atravessou até Bet-Aven. E os homens de Israel ficaram angustiados naquele dia, pois Saul havia conjurado o povo, dizendo: Maldito seja o homem que comer qualquer alimento até a tarde, para que eu possa ser vingado dos meus inimigos. Assim ninguém do povo provou qualquer alimento. E todos aqueles da terra chegaram a um bosque e no chão havia mel. E quando o povo chegou ao bosque, eis que o mel pingava, mas nenhum homem levou a mão à boca, pois o povo temia o juramento. Jonatas, porém, não ouviu, quando seu pai impôs sobre o povo o juramento. Por isso, estendeu a ponta da vara que estava na sua mão e a enviou em um favo de mel. E levou à sua boca, e os seus olhos foram aclarados. Então respondeu um do povo e disse: O teu pai impôs severamente ao povo um juramento, dizendo: Maldito seja o homem que comer qualquer alimento nesse dia. E o povo ficou debilitado. Então disse Jonatas: O meu pai perturbou a terra. Vê, rogo-te, como os meus olhos foram alumiados, porque provei um pouco deste mel. Quanto mais seu povo Guissá tivesse comido hoje livremente do despojo dos seus inimigos, os quais encontraram, pois não teria havido um massacre muito maior entre os filisteus? E eles feriram os filisteus naquele dia, desde Micmas até Aijalon, e o povo estava muito debilitado. E o povo voou sobre o despojo, e tomou as ovelhas, e bois, e novilhos, e os mataram no chão, e o povo as comeu com o sangue. Então eles disseram a Saul: Eis que o povo peca contra o Senhor ao comer com o sangue. E ele disse: Vós tendes transgredido, rolai uma grande pedra até mim neste dia. E Saul disse: Dispersai-vos no meio do povo. E disse a eles: Tracei-me aqui cada homem o seu boi, e cada homem a sua ovelha, e matai-as aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor ao comer com o sangue. E todo o povo trouxe cada homem o seu boi consigo naquela noite, e ali os mataram. E Saul edificou um altar para o Senhor. Esse foi o primeiro altar que ele edificou ao Senhor. E Saul disse: Desçamos atrás dos filisteus à noite, e os expoliemos até a luz matinal, e não deixemos deles um só homem. E eles disseram: Faze tudo o que te parecer bem. Então disse o sacerdote: Acheguemo-nos para cá, para mais perto de Deus. E Saul pediu conselho a Deus: Devo descer atrás dos filisteus? Irás tu entregá-lo nas mãos de Israel? Mas ele não lhe respondeu naquele dia. E Saul disse: Achegai-vos perto todos os chefes do povo, e saibais e vede no que foi este pecado neste dia. É bem grande e extenso esse capítulo. Pois, como vive o Senhor que salva Israel, mesmo que esteja em Jonatas, meu filho, ele certamente morrerá. Porém não houve um homem sequer do meio do povo, de todo o povo, que lhe respondesse. Então ele disse a todo Israel: Estejai-vos em um lado, eu e Jonatas, meu filho, estaremos no outro lado. E o povo disse a Saul: Faz o que parecer bem aos teus olhos. Por isso Saul disse ao Senhor, Deus de Israel: Dê a sorte perfeita. E Saul e Jonatas foram apanhados, mas o povo escapou. E Saul disse: Lançai sorte entre mim e Jonatas, o meu filho. E Jonatas foi apanhado. Então Saul disse a Jonatas: Conta-me o que fizeste. E Jonatas lhe contou e disse: Tudo o que fiz foi provar um pouco de mel com a ponta da vara que estava na minha mão, e eis que devo morrer? E Saul respondeu: Deus assim o faz, e ainda mais, pois tu certamente morrerás, Jonatas. E o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, o que trouxe essa grande salvação a Israel? Deus nos livre. Como vive o Senhor, nenhum cabelo da sua cabeça cairá ao chão, pois ele trabalhou com Deus nesse dia. Assim o povo resgatou Jonatas, para que não morresse. Então Saul subiu da perseguição aos filisteus, e os filisteus foram para o seu próprio lugar. Assim Saul assumiu o reinado de Israel, e lutou contra todos os seus inimigos, de todos os lados, contra Moabe e contra os filhos de Amon, e contra Edom e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus. Para onde quer que ele se voltava, ele os atormentava. Ele reuniu um exército e feriu os amalequitas, e livrou Israel das mãos daqueles que os expoliavam.
Ora, os filhos de Saul eram Jonatas, e Isvi, e Malquizua, e os nomes das suas duas filhas eram esses: o nome da primogênita Merabe, e o nome da mais nova Mical. E o nome da esposa de Saul era Ainoã, a filha de Aimaas, e o nome do capitão do seu exército era Abner, o filho de Ner, o tio de Saul. E Quis era o pai de Saul, e Ner, o pai de Abner, era o filho de Abiel. E houve guerra intensa contra os filisteus todos os dias de Saul. E quando Saul via qualquer homem forte ou qualquer homem valente, ele o tomava para si. 15. Samuel também disse a Saul: o Senhor enviou-me a ungir-te para seres reis sobre o seu povo, sobre Israel. Agora, portanto, atenta a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: lembro-me daquilo que Amaleque fez a Israel, como ele se deitava em espera por ele no caminho, quando ele subia do Egito. Agora vai, fere Amaleque e destrói por completo tudo o que eles têm. E não os poupa, mas mata tanto homem como mulher, criança e os que mamam, boi e ovelha, camelo e jumento. E Saul reuniu o povo e os contou em Delaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. E Saul veio a uma cidade de Amaleque e lançou-se em espera no vale. E Saul disse aos queneus: ide, parti, descei dentre os amalequitas, para que eu não vos destrua com eles, pois vós mostrastes bondade para com todos os filhos de Israel, quando eles subiram do Egito. Assim os queneus partiram do meio dos amalequitas. E Saul feriu os amalequitas, desde Avilá até chegar a Zur, que está diante do Egito. E ele tomou Agag, rei dos amalequitas, vivo, e destruiu por completo todo o povo com o fio da espada. Porém, Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais novos engordados, e os cordeiros, e tudo o que era bom, e não quis destruí-lo por completo. Mas tudo o que era vil e rejeitado, eles destruíram por completo. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependei-me de haver estabelecido. Gente, pessoal, voltando aqui novamente, o celular parou novamente, não sei o que está acontecendo com o celular. Apaguei um monte de vídeo que tinha aqui no Google, fotos, vídeo, apaguei vídeos, apaguei um monte de fotos para ver se eu consigo continuar, porque ele tá parando, não sei porquê, eu não sei se meu sobrinho pegou e mexeu no meu celular, nas configurações, só sei que a câmera tá parando do nada. Também eu fechei a janela aqui porque o vizinho ligou o rádio aqui, tá mal barulhada, daí não dá, né, pra ler a Bíblia com barulhada na cabeça. Então, gente, eu vou voltar aqui na leitura, e a leitura onde parou de gravar, até marquei que até sumiu. Aqui. Eu parei mais ou menos aqui. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependi-me de haver estabelecido Saul como rei, pois ele virou as costas para não me seguir e não ter cumprido os meus mandamentos. E isto consternou Samuel. E ele clamou ao Senhor toda a noite. E quando Samuel se levantou cedo para se encontrar com Saul pela manhã, foi dito a Samuel: Saul veio a Carmelo, e eis que edificou para si um lugar. E se foi, e passou adiante, e desceu até Gilgal. E Samuel veio até Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Eu cumpri o mandamento do Senhor. E Samuel disse: o que então significa esse balido das ovelhas em meus ouvidos, e os mugidos dos bois que ouço? E Saul disse: eles os trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificar ao Senhor, teu Deus, e o restante nós destruímos por completo. Então Samuel disse a Saul: fica e te contarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele lhe disse: prossegue. E Samuel disse: quando tu eras pequeno à tua própria vista, não foste tu feito cabeça das tribos de Israel? E te ungiu o Senhor rei sobre Israel? E o Senhor te enviou em uma viagem e disse: vai e destrói por completo os pecadores, os amalequitas, e luta contra eles, até que sejam consumidos. Por que então não obedeceste à voz do Senhor, mas voaste sobre o despojo e fizeste o mal à vista do Senhor? E Saul disse a Samuel: sim, obedeci à voz do Senhor e segui
pelo caminho que o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei dos Amalequitas, e destruí por completo os Amalequitas. Porém, o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o principal das coisas que deveriam ter sido destruídas por completo, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. E Samuel disse: Tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e sujeitar-se do que a gordura dos carneiros. Pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade, e idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. E Saul disse a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, e as tuas palavras, porque temi o povo, e obedeci a sua voz. Agora, portanto, rogo-te que perdoes o meu pecado e voltes novamente comigo, para que eu possa adorar o Senhor. E Samuel disse a Saul: Não retornarei contigo, pois rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. E quando Samuel se virou para ir embora, ele se agarrou à borda do seu manto, o qual se rasgou. E Samuel lhe disse: Nesse dia o Senhor rasgou de ti o reino de Israel, e o deu a um vizinho teu, que é melhor do que tu. E ademais, a força de Israel não mentirá, nem se arrependerá, pois ele não é homem para que se arrependa. Então ele disse: Eu pequei, contudo, honra-me agora, rogo-te, diante dos anciões do meu povo e diante de Israel. Volta novamente comigo, para que eu possa adorar o Senhor teu Deus. Assim, Samuel se voltou novamente a Saul, e Saul adorou o Senhor. Então disse Samuel: Trazei-me aqui agora o rei dos Amalequitas. E Agag veio até ele delicadamente. E Agag disse: Certamente a amargura de morte já passou. E Samuel disse: Como a tua espada deixou mulheres sem filhos, assim ficará a tua mãe sem filho entre as mulheres. E Samuel cortou Agag em pedaços diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel foi para Ramá, e Saul subiu para sua casa, para Gibeá de Saul. E Samuel não veio mais ver Saul, até o dia da sua morte. Todavia, Samuel fez luto por Saul, e o Senhor se arrependeu de ter feito Saul rei sobre Israel. 16. Deixa eu ver se é muito grande. Não. E o Senhor disse a Samuel: Por quanto tempo lamentarás por Saul, ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai. Eu te enviarei a Jessé, o belemita, pois providenciarei um rei para mim, dentre os seus filhos. E Samuel disse: Como poderei ir? Se Saul ouvir isto, ele me matará. E o Senhor disse: Toma contigo uma novilha, e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. E chama Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que haverás de fazer, e tu ungirás para mim aquele que eu te indicar. E Samuel fez aquilo que o Senhor falou, e veio a Belém. E os anciões do vilarejo tremeram com a sua chegada, e disseram: Vem tu pacificamente? Ele disse: Pacificamente vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e os seus filhos e os chamou ao sacrifício. E sucedeu que, quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse: Certamente o ungido do Senhor está diante dele. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque eu o recusei, pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fê-lo passar diante de Samuel. Ele disse: Nem esse escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, e ele disse: Nem esse escolheu o Senhor. Assim Jessé fez com que 7 dos seus filhos passassem diante de Samuel. E Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. E Samuel disse a Jessé: Estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: Resta ainda o mais jovem, e eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: Mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que ele aqui venha. Deixa eu ver se está gravando ainda. Tá. E ele mandou buscá-lo, e trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo, e ao mesmo tempo formoso aparência, e agradável de
seu olhar. E o Senhor disse, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi, daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Porém, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. E os servos de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta. Que o nosso Senhor agora ordene aos servos, os quais estão diante de ti, que procurem um homem que seja um hábil tocador de harpa. E sucederá que, quando o espírito mau da parte de Deus estiver sobre ti, ele tocará com a tua mão e tu ficará bem. E Saul disse aos seus servos, providencia-me agora um homem que possa tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos servos e disse, eis que vi um filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar, é um homem forte e valente, é um homem de guerra e prudente. Em questão, é uma pessoa formosa e o Senhor está com ele. Por isso enviou Saul, mensageiro, até Jessé e disse, envia-me Davi, o teu filho, que está com as ovelhas. E Jessé tomou um jumento carregado com pão e uma garrafa de vinho, e um cabrito, e os enviou por intermédio de Davi, o seu filho, até Saul. E Davi veio a Saul, e pôs-se de pé diante dele. E ele o amou sobremaneira, e ele se tornou seu escudeiro. E Saul enviou a Jessé, dizendo, permite que Davi, rogo-te, ponha-se diante de mim, pois ele achou favor à minha vista. E sucedeu que, quando o espírito maligno da parte de Deus estava sobre Saul, Davi pegava a harpa e tocava com a sua mão. Assim Saul se revigorava e ficava bem, e o espírito maligno partia dele. Eu vou parar aqui no final do 16, porque esse celular também está parando de gravar do nada. Então, como a gente vê aqui nessa parte, né? O povo lá pediu um rei, e Samuel ungiu no início Saul para ser rei e lutar contra os que perseguiam Israel. A gente vê que quando Deus mandou Saul ir lá lutar, matar o rei lá dos Amalequitas, né? Daí o que aconteceu? Eles foram, mataram, mas eles cataram os despojos, as ovelhas mais gordas, os coisas. E quando Samuel foi lá, o que ele falou que ia ser usado para para Deus. Dá licença que eu tô fazendo a leitura. Depois eu converso com você, a paz. Então a gente vê o que aconteceu. Ele não cumpriu as ordens que Deus havia ordenado que era para ser feito. Ele foi contra o que Deus tinha mandado. O que aconteceu? Deus não gostou e Deus tirou ele do reinado e mandou ungir outro. E quando o Samuel foi na casa do belemita, de Jessé, né, ele olhou para os filhos dele, olhou e viu tudo formoso, bonito. Ele achava que era aqueles que estavam ali, mas não. Deus falou que não. Que Deus vê a gente não como o homem vê, que o homem vê nossa aparência, mas Deus ele sonda o nosso coração, né? Então daí foi Davi. Davi estava o quê? Trabalhando, cuidando das ovelhas do seu pai. E Deus pediu para ungir ele como rei. E depois, né, a gente vê que Deus saiu de Saul, colocou um espírito mau nele. E todas as vezes que o espírito mau vinha, ele precisava de alguém. E foi quando ele pediu para Davi. Saul pediu para Davi, porque Davi tocava harpa. E aí quando Davi tocava sua harpa, o espírito maligno saía. E quando não, apoderava-se de Saul. Então a gente vê que a desobediência do rei perante Deus, né? E assim, quando a gente é desobediente, a gente sofre as consequências. E a Bíblia falou que o obedecer e o temer é melhor do que sacrifícios, né? Você fica sacrificando e dá idolatria. Então, gente, essa foi a leitura desses capítulos. Foi difícil, porque o celular toda hora parava. Quando o celular não parava, o som aqui do lado ligava. A gente tinha que parar. Eu espero que quando eu mandar esse vídeo, ele fique bom. E que vocês gostem, que vocês curtam. Compartilha e comenta. O canal não está crescendo, né? Eu percebo que o meu canal ele está estagnado, né? Porque eu fazia mais vídeos assim de comida, de faxina, eu dei uma parada, eu tô focando mais na palavra de Deus, né? Na leitura da Bíblia. Mas para mim o importante é que se for 20, 30 que tá assistir o vídeo, para mim já tá valendo, porque as pessoas estão conhecendo a Deus, né? O onipotente, onisciente, onisciente, aquele que sabe todas as coisas. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Compartilhem. E até a próxima leitura da Bíblia, se assim meu bom Deus permitir.